Fala pessoal, mais um dia no nosso BNTC, mais um pós-treino e vamos abrir a live sem demora, ver o que pessoal, o que vocês querem perguntar no Instagram pra gente poder deixar gravado, compilado, separado e ajustado aqui no YouTube. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, liga as notificações, deixe seu comentário, o canal cresce e eu produzo mais para vocês. Vamos ver, tem algumas coisas para fazer, mas eu só vou fazer quando tiver um número bem grande de gente para poder fazer diferença, né? Que tal? Vamos? Bora! Bom pessoal, antes da gente partir para as perguntas, só lembrar, inscrições para Interligas abertas, tá? O link está no meu perfil, é só você acessar e lá você se inscreve. Lembrando que, como graduando, para você assistir a aula na hora, né, sem custo. Isso é o meu presente para você que está na graduação de Ciências da Saúde, né? Somos 6 preceptores. Eu, Aline da Vida, Nutrição, Antônio Herbert Lancha Júnior, Educação Física, Davi Ronce, Fisioterapia, Eslen Delanogari, da Psicologia, Rodrigo Manda, da Biomedicina. Mas se você é graduando de algum curso da saúde, fique à vontade, você é nosso convidado para você entender mais sobre trabalho multidisciplinar nessa área esportiva, né? A gente chama de medicina esportiva, mas é saúde esportiva, né? A verdade é essa. Saúde esportiva é uma coisa mais ampla, é mente, fisiologia, nutrição, treinamento, esforço, tudo que você imagina que está relacionado ao bom desempenho. É importante falar para vocês que desempenho não é você simplesmente conseguir levantar um peso ou ganhar um músculo ou fazer alguma coisa assim, mas é você conseguir fazer isso num ambiente em que você também tem outros atributos, né? Por exemplo, para a pessoa que trabalha, para a pessoa que estuda, né? Ela não pode largar o que ela está fazendo para simplesmente se dedicar 100% ao esporte, né? Senão perde um pouco o sentido. Então desempenho é quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, tenho 30 minutos para treinar 4 vezes por semana. Dá para fazer alguma coisa com isso? Com certeza dá. Mas a gente tem que estabelecer alguns critérios. Então a gente vai falar dessa performance. Então a gente não vai falar só de performance de medalha. A gente vai falar de performance para a vida no geral. Luiz, a gente está na verdade fazendo um aplicativo específico do Interligas, meu. Você vai ver só. Não é o Museap é outra coisa. O Museap é o meu aplicativo, que tem 30 dias grátis, mas é pago, né? O Interligas, ele é gratuito para graduandos, ele só passa a ser pago para graduados, e mesmo assim, cara, é um valor simbólico para a gente sustentar o Interligas. Eu não vou comentar isso outras vezes, mas uma vez só para você entender o que é esforço pessoal. Ele me custa 80 mil reais por mês, é isso que me custa o Interligas. E por isso que ele vem para essa outra fase, para ser um programa diferenciado para graduação, e a gente aceita os graduandos. Porque se os graduandos eles conseguirem juntar para pagar o custo do que é os graduados, tá tudo justo, né? Tá tudo bem. Ganho de massa, faço aeróbio em jejum 45 minutos cedo, treino pesado à tarde, 6 refeições por dia. O aeróbio em jejum pode interferir no ganho? Cara, vamos falar sobre aeróbio em jejum então, Tomadonoff, tá? Vamos lá. Tomadonoff pergunta sobre aeróbio em jejum. E aeróbio em jejum, né? Jejum, aliás, é um tema que causa muita curiosidade, né, pessoal? Todo mundo fica se perguntando sobre o jejum contra envelhecimento, o jejum para emagrecimento. O jejum, ele é uma ferramenta que muitos profissionais usam, mas que você tem que entender que não é uma coisa tão simples quanto você pode pensar, não. Não é simplesmente ficar sem comer e boas, né? Você tem uma estratégia da janela alimentar,
Você tem um horário específico da janela de jejum. Você tem o que você vai comer durante a janela alimentar. Então, não é que você vai ficar de jejum 14, 16, 18 horas e aí você vai comer pão doce com brigadeiro e salsicha. Né? Pelo amor de Deus, você está pensando isso, você não precisa de orientação, você precisa de um remedinho porque você está completamente fora da casinha. Out of the little house. Motherfucker. Tá? Então esquece isso. E geralmente, quem faz essas coisas é quem mais vai fazer dieta. Vamos falar sério aqui, né? O pessoal que está fora do peso adora inventar esses negócios. Ah, agora eu vou fazer dieta cetogênica. Ah, agora eu vou fazer jejum intermitente. Cara, para de procurar resultado rápido. Para, porque se funcionasse já tinha funcionado. É a 10ª vez que a pessoa está tentando fazer dieta cetogênica. É a 25ª que ela está tentando fazer jejum intermitente. Aí o que vira? Faz jejum intermitente 2, 3 dias, aí vira um comer permanente, né? Acorda comendo, vai dormir comendo, perde completamente o controle. Então, pessoal, pelo amor de Deus, para de fazer bobagem, tá? Vocês vão querer fazer as coisas por si só, e aí vocês ficam mudando o que as pessoas, ou inventando o que as pessoas trabalham, porque tem alguns profissionais bons que trabalham, né, com estilos específicos, com aplicações específicas de formas de dieta e formas de exercício. E isso normalmente tem uma regra. Então a pessoa escuta jejum intermitente, ah, já sei, fico sem comer e como. Cara, já pensou se você tivesse com apendicite e aí você fala, ah, apendicite é um problema do apêndice, é só tirar. Aí você deita na cama, pega o alicate de unha da sua avó, faz um buraco na sua barriga e corta o seu apêndice com ele. Não é legal? O problema mais difícil é se você tiver, por exemplo, um tumor de hipófise, né? Você vai ter dificuldade para abrir seu crânio. Vai ter que pegar a furadeira do seu pai, né? Fazer um buraco, se olhando no espelho e tirar. Você faz isso. Então, para de querer inventar. Lembra que eu falei para vocês? A ignorância não é vergonha. O conhecimento parcial é. E o conhecimento parcial faz você fazer bobagem. E eu falo isso porque quando a gente atende no consultório, a gente tem uma situação que é o paciente que é muito fraco cognitivamente e o paciente que é muito inteligente. O fraco cognitivamente, ele não consegue entender o que você fala. Então é uma consulta mais demorada, por quê? Porque você tem que explicar, esmiuçar, faz parte do nosso trabalho, não tem problema. Agora, se engana se você acha que o paciente muito inteligente ele é fácil. Não é, porque ele acha que ele sabe o que ele está fazendo. Cara do céu. Aí você escuta uma fisiologia bioquímica de Marte, assim. A pessoa inventa, ela fala, não, porque eu sei. E cara, não dá tempo, não dá para eu fazer uma aula particular de 1 hora, né? Eu tenho que fazer uma consulta. Então eu já falo, ó, tá errado. Isso daí que você tá fazendo não tem nada a ver. Ah, mas eu vi. Tá bom, você viu. Né? Mas tá errado. Ponto final. E esse conhecimento parcial é a raiz disso. Então quando a gente fala para vocês, pondere sobre as coisas que você vê na internet, e eu não estou me excluindo não, tá? Se você vê as coisas que eu falo aqui, se você puder estudar, bato palma para você. Mas vai estudar no Guyton, vai estudar no McArdle, vai estudar em fonte de conhecimento. Não é escutou esse vídeo aqui e você vai ver o vídeo do outro cara. Que puta que pariu, às vezes eu vejo isso no YouTube, ai, porque o vídeo do fulano... Cara, não quero saber do vídeo do fulano. O que eu trago para vocês eu não trago do vídeo de ninguém. Eu trago do livro, eu trago do artigo, eu trago da minha prática profissional. Se for para você ficar usando conhecimento de corredor, que a gente chama, para montar a sua ideia, cara, pelo amor de Deus, você fez a sua profissão escutando o que você ouviu falar? Ah, eu ouvi falar que eu posso, sei lá, processar o cara porque eu tropecei no pé dele. Vai nessa, vai lá, abraça. Ah, eu ouvi dizer que se eu fizer a base da minha casa de tijolinho baiano, ela vai ficar mais forte. Vai lá, constrói sua casa, faz o seu tijolinho, você vai ver só o que vai te acontecer. Aqui a mesma coisa. Não tem ilusão que você acha que você consegue fazer, que isso funciona.
tá bom? Construir uma casa é difícil, você não vai se meter a terraplanar um terreno e fazer a fundação no seu braço. Assim como você não vai botar uma peruca e uma toga e vai lá bater boca com o juiz sem ser formado em direito. Então por que você inventa isso em nutrição, medicina, educação física, fisioterapia, psicologia, biomedicina, farmaco? Para de passar vergonha. Chega de você ficar falando as coisas que você aprendeu de remédio com a sua avó. Para. É feio, né? Isso depõe contra você. Ele mostra que você, além de pouco conhecimento, você não tem bom senso para utilizar o pouco que você tem. Então, baixa a orelha, vamos sentar junto e vamos falar daquilo que é o que está escrito na literatura sobre jejum. Jejum intermitente, pessoal, só para dar esse paninho, que não é o tema de hoje. O tema de hoje vai ser exercício em jejum, né? Você tem que estudar as coisas mais novas, né? Elas não estão baseadas em processos culturais de jejum. Então, quando você vai fazer um estudo sobre jejum, né, se você olhar na metodologia Ramadã, tira fora. O Ramadã ele não é um método de jejum intermitente, ele é um método cultural de jejum. Entram outras coisas aí, né? Você tem o iftar, que é a refeição de quebra desse jejum, que ela é uma refeição extremamente calórica, né? Ela tem uma característica festiva, ela é compartilhada com os familiares. Então, assim, só isso já muda toda a situação, né? Cara, não tem nada a ver, tá? Jejum intermitente, você tem que pegar uma metodologia que seja de jejum intermitente. Pegou tantas pessoas, fez sem comer de tal hora a tal hora, controlou as calorias, chegou no resultado. Jejum em aeróbio. Aí quem eu recomendo para vocês? Eu recomendo para vocês uma pesquisadora chamada Karen Proen, que nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ela resolveu estudar o exercício em jejum. E qual foi uma das coisas que ela notou? Primeiro, ela começou a estudar o efeito do jejum sobre a sensibilidade periférica à glicose e a resistência periférica à insulina. E o que ela começou a notar? Que quando você tinha muitas horas de jejum, você mudava a resistência periférica à insulina dos indivíduos. Bioquimicamente isso se sustenta por quê? Porque uma pessoa que tem resistência à insulina, ela tem uma produção aumentada de insulina. Só que quando a gente produz insulina, o hormônio que coloca a energia dentro da célula, a gente produz uma proteína que chama SOX3, que regula a função da insulina. E se essa produção de insulina está aumentada, a produção dessa proteína também está aumentada. Isso quer dizer que não interessa se você está comendo melão da Malásia ou você está comendo um pote de Nutella. Você vai ter resistência à insulina. Claro que como um pote de Nutella tem mais caloria, você vai engordar muito mais rápido. Mas não é porque você está comendo o melão da Malásia que você não vai continuar engordando, porque isso vai acontecer. Porque a situação base é a resistência à insulina. E a Karen Proen, ela começou a colocar o aeróbio em jejum como se fosse um método para melhorar essa situação. E o que ela notou? Que se você colocasse intensidade nesse aeróbio, o que existiria seria uma tentativa, ou seria, né, a ação do corpo para fazer a correção da glicemia. E existe um contínuo, né, quando a gente faz atividade física, que faz a correção da nossa glicemia. Como eu já comentei para vocês aqui no banha, a quantidade de glicose que a gente tem no sangue é muito pequena. Se você pegar a minha volemia inteira, que deve ser mais ou menos uns 5, 6 litros de sangue, deve ter de 5 a 10 gramas de glicose, não mais que isso. Aí você se pergunta, cara, mas de onde vem a energia então que movimenta o seu músculo? A resposta é glicogênio, que é a glicose que a gente põe dentro do músculo. Essa glicose que a gente põe dentro do músculo, ela demora tempo para ser feita, que é mais ou menos
4 horas. Isso quer dizer que o seu pós-treino real não é o que você come antes de treinar. É o que você comeu 5, 6, 4 horas antes de treinar, para dar tempo de fazer glicogênio, e dando tempo de fazer glicogênio, você conseguir utilizar isso para o exercício. Sendo assim, e sabendo disso, você tem que saber que, se você faz exercício, existe um estímulo, uma resposta do corpo para fazer a equalização dessa glicemia. E esse estímulo, ele é um estímulo hormonal. A primeira coisa que o seu corpo aumenta é catecolamina. Catecolamina, você sabe o que é? Adrenalina, noradrenalina, serotonina, tudo são catecolaminas, né? Mas o mais importante é a adrenalina. E o que a adrenalina faz? A adrenalina faz você quebrar os estoques de glicogênio para você obter glicose, e ela faz você aumentar a glicemia, pelo menos de uma forma aguda. A adrenalina, você sabe que você está liberando, por quê? Porque o seu coração está acelerando, sua pressão está aumentando, você começa a transpirar. E se esse estímulo catecolaminérgico ele não funcionar, o que vai acontecer? Ou ele não for suficiente, você vai liberar outros hormônios. No caso, o hormônio do crescimento, a somatotrofina. E é isso que muita gente entende errado também. Eu vou fazer aeróbio em jejum que aumenta o GH. Então, mas esse GH não é anabólico, esse GH é catabólico. Ele funciona e é liberado para aumentar a quantidade de triglicérides que você tem circulante. Por quê? O GH, ele mobiliza triglicérides com bastante eficiência. Só que vamos supor que a intensidade do seu exercício ainda seja muito alta. O que teu corpo faz? Ele ativa a função da sua suprarrenal e aí ele começa a liberar cortisol. E quando ele libera cortisol, ele aumenta a resistência à insulina, dificultando a entrada de energia na célula, e ele aumenta a quebra de proteína para você obter energia de outros recursos. Parece um contrassenso. Por que eu vou liberar cortisol se eu estou treinando? Justamente para o seu corpo esfriar aquela reação que está acontecendo. Se ele não consegue te entregar a quantidade de energia suficiente para você fazer aquele exercício, o que ele faz? Ele diminui a sua capacidade de fazer aquele exercício. Se eu não consigo captar tudo que eu preciso de glicose, eu diminuo o nível de exercício para que eu consiga fazer essa equalização. Simples assim. Se eu não consigo ganhar todo o dinheiro que eu preciso para os gastos que eu tenho, o que eu faço? Eu corto o gasto, certo? Se o teu corpo não consegue obter toda a glicose que ele precisa para continuar funcionando, o que ele faz? Ele diminui o exercício. Essa é a razão da gente liberar cortisol durante o treino. E existe um graduando de acordo com a intensidade do seu treino. E a Karen Proen, ela descobriu isso. E ela percebeu que toda vez que a gente passava de 65% da capacidade máxima de consumo de oxigênio, do VO2 máximo, o que acontecia é que essa glicorregulação, ou seja, essa resposta hormonal que colocava a nossa glicemia de novo em patamares normais, ela impedia que uma coisa que ela estava procurando fazer acontecesse, que é o quê? O estresse mitocondrial. Karen Proen, ela notou que quando você coloca o teu corpo num estresse energético, você faz biogênese mitocondrial, você aumenta o número de mitocôndria por célula. Por quê? Porque o teu corpo interpreta que a falta de energia é uma falta de processamento de energia. Então, se ela não consegue obter energia, ela trata de aumentar a quantidade de usinas que transformam essa energia. E quem são essas usinas? São justamente as mitocôndrias. Pois bem, por que é importante você ter mitocôndria? Porque significa que você vai conseguir gerenciar mais energia na mesma unidade de tempo. E isso leva a uma compreensão do que é você emagrecer fazendo exercício aeróbio em jejum, que não é a queima de energia. Você não emagrece porque você queima energia, você emagrece porque você aumenta a sua capacidade de processar energia. Mas veja, esse emagrece, ele está entre dois parênteses muito excepcionais, que é desde que haja controle alimentar.
Por quê? Se você continuar colocando lixo no teu corpo, meu amigo, você vai engordar fazendo aeróbio em jejum até se você andar em jejum à China e voltar. Sinto muito, tá? Eu acho que tá na hora vocês pararem de achar que, é porque eu treino, eu não sei porque eu não emagreço. Para, porque isso daí, vocês já tinham que ter aprendido, há muito tempo atrás. Se você tá fazendo exercício para emagrecer, vai fazer outra coisa. Não se ilude não. Você só está correndo risco, aumentando a chance de você se machucar. Quer fazer isso? Quer fazer sério isso? Então você tem que organizar treino e alimentação. E o jejum é útil nessa situação, em que você cria um estímulo de agressão mitocondrial para você fazer com que você tenha biogênese mitocondrial e, portanto, seja capaz de metabolizar mais energia por unidade de tempo. Isso é mais ou menos como se fosse uma musculação para a mitocôndria. Quando você põe peso que o seu músculo sofre para contrair, seu músculo aumenta. Quando você coloca uma demanda energética que a sua mitocôndria sofre para realizar, você cria mitocôndria. Então é mais ou menos isso que acontece se a gente fosse fazer uma comparação. Agora, o que você tem que entender? A mitocôndria é como se fosse a bomba de gasolina do carro. Ela permitirá que você gaste mais energia quando você for usar o seu motor. Mas ela, por si só, quieta não faz nada. Foi aí que entrou um segundo estudo da Karen Proin, onde ela pegou um grupo de pessoas e fez fazer 2 horas de aeróbio em jejum de baixa intensidade, abaixo de 65% do VO2 máximo, durante um período. E o que ela descobriu e que foi um negócio sensacional. Vocês sabem que fibras musculares a gente divide mais ou menos em 3 fibras. Fibras vermelhas, que são as fibras que usam metabolismo aeróbico, não são fibras de força, são fibras de endurance. Fibras brancas, que são fibras de força e que são glicolíticas. Elas não são capazes, ou praticamente não são capazes, de usar gordura. E as fibras de transição, que são as fibras que têm um pezinho lá e um pezinho cá. E que são essas fibras que a gente trabalha quando a gente faz musculação. A gente recruta fibras de transição para transformá-las em fibras de força, que hipertrofiem e ganhem volume. E o que ela descobriu? Que quando você fazia 2 horas de aeróbio em jejum, numa intensidade abaixo de 65% do VO2 máximo, ela conseguia fazer com que estas fibras elas começassem a queimar gordura eficientemente. Cara, isso é sensacional. Você descobrir que a fibra ela se adapta a queimar a gordura de um jeito que ela não era preparada para, ela mostra o quê? Você está aumentando a sua capacidade metabólica. Então sim, algumas vezes nós usamos o aeróbio em jejum como uma forma de auxiliar o que é o processo de emagrecimento. Mas isso não é a única forma, né? Você fazer aeróbio de uma intensidade moderada contínua também faz isso. Fazer isso daqui que eu estou fazendo aqui também faz isso, né? Fazer aeróbio faz isso. A única coisa que muda é a intensidade. Se você vai fazer em jejum, a intensidade é uma. Se você vai fazer antes do treino, a intensidade é outra. Se você vai fazer depois do treino de musculação, a intensidade é outra. Se você vai fazer separado do treino de musculação, a intensidade é outra. E o que você tem que entender são as treinabilidades. Qual o seu objetivo? É ganhar endurance para correr uma maratona ou é você ganhar musculatura para criar uma imagem física que te satisfaça? Isso vai determinar a intensidade de cada um. E aí o profissional de educação física, ele bola uma estratégia aonde o aeróbio, por exemplo, no meu caso, ele participe do quê? Promoção de saúde e condicionamento físico. Então, com certeza, eu não sou capaz de fazer uma corrida com nenhum de vocês, né? Tipo, vamos fazer um 10K no final de semana? Cara, é chamar uma carreta para postar corrida. Isso não quer dizer que eu tenha mais ou menos saúde do que qualquer um de vocês. Quer dizer especificidade. É a mesma coisa que eu chamar o Marco, que é um dos meus melhores amigos, que é engenheiro, para operar comigo uma perna, né? Ele vai olhar, que diabo é isso? Do mesmo jeito que ele vai me chamar para avaliar o que é uma condição de segurança eletrônica de uma empresa X, eu vou falar, tá, e daí?
Então são especificidades, né? E é isso que vocês precisam entender quando a gente tem estas situações. Então aeróbio em jejum é útil? Todo exercício é útil. Agora, o fato dele ser em jejum não é especial. A única coisa é que ele pode se tornar adequado se as condições que você coloca aquilo funcionam, tá? Senão, você vai ficar colocando aerofólio em Gol BX 89, né? O carro pega 60 km por hora na descida. Você vai botar um aerofólio nele pra quê? Né? Aí a gente volta pro Rogério Vilela e pergunta pra ele, cadê o Mister pra quê? Né? Acessa lá. Pergunta lá no Rogério Vilela, @Vilela. Aonde foi o Mister pra quê? Eu adorava o Mister pra quê. Pra que você foi fazer isso? Né? Então, o sujeito que vai lá, faz o aeróbio em jejum e mata um pote de sorvete, cara, esquece. Você está se enganando. Você só está gastando tempo à toa. Isso não vai ajudar em absoluto o que você está fazendo. E no caso dessa pergunta que veio hoje, do Mototof, desculpa, cara, muito complicado o seu nickname do Instagram. Põe seu nome que aí eu sei falar. Ele perguntou, faço aeróbio em jejum, treino à tarde, quero ganhar massa muscular. A única coisa que está faltando para você é coordenar essas coisas. Se você não está ganhando massa muscular, você precisa organizar. Você precisa organizar suas calorias, sua distribuição de macronutrientes, seu tempo de recuperação, o que você faz de refeição pós-aeróbio em jejum, porque o emagrecimento, a perda de gordura, ela não vem no aeróbio, ela vem na fase que a gente chama de refeeding, né? Realimentação. E isso, se você entender, meu amigo, você mata a charada e a coisa vai embora. Mas para você matar essa charada, você vai precisar de um nutri, você vai precisar de um treinador, tá bom? A gente fala sobre isso e outros temas no Interligas. Então se você quiser participar disso daí, se você é graduando de alguma área da saúde, só clica no meu perfil, tem lá o link, MuseU, tá? A gente vai construir uma Muse University, né, para todas as graduações da área de saúde que tem interesse de saúde no esporte, né, saúde na performance esportiva. E esse conteúdo ele vai ser distribuído gratuitamente para graduandos, né, que estiverem assistindo na hora aquelas aulas que eu e todos os outros preceptores do Interligas, os interpreceptores, vão falar para vocês, tá? Para quem for graduado e quiser suportar a nossa causa, quiser contribuir com esse movimento que a gente está fazendo, principalmente nessa época de pandemônio, né, que faculdade está tudo meio esquisito, a galera está desmotivada, cara, ajuda a gente, porque a gente está ajudando a nossa profissão. Aqui o que a gente precisa fazer é ajudar a nossa profissão, fazer ela crescer. Não dá pra gente olhar e se sentir satisfeito ou confortável de olhar para baixo e falar assim, o que vem de baixo não está me ameaçando. Não, cara, o que vem de baixo vai ser melhor do que eu. E a medicina vai melhorar, o treinamento vai melhorar, a nutrição vai melhorar. A gente precisa pensar assim. E eu falo para vocês por quê? Porque quando essa galera que está chegando melhora, elas puxam a gente com elas. Tá? Então não é nenhum tipo de altruísmo idiota, né? Não é nenhum tipo de proselitismo. Isso é a visão crítica das coisas. Se a gente deixar o pessoal que está se formando agora ficar passando perrengue, ficar mal formado, ficar mal informado e não saber aquilo que é a responsabilidade e a beleza daquilo que a gente faz, a gente vai deixar a nossa profissão ficar pela metade. E eu falo para vocês, eu acho que o melhor país do mundo da área da saúde, me desculpem, né, os outros países, é o Brasil. E nessa área de nutrição, treinamento e medicina esportiva, eu não vejo, né, em outro lugar que tenha tanta capacidade e competência para lidar com performance física quanto o Brasil. Vamos continuar onde a gente está, tá? Então tá lá o link no meu perfil MuseU. Se você é graduando, se cadastra. Esse conteúdo para você assistir na hora que a gente dá aula é de graça para você. Para você assistir depois tem um custo. Para quem é graduado tem esse custo e que eu já expliquei para vocês. Ele vai ser utilizado para pagar as contas desse projeto. Porque as coisas custam, pessoal. Custa. Tá bom? Então Interligas volta sexta-feira. Tá? Já vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês.
Se vocês quiserem estar com a farda, vou deixar o link da farda também, né? E vamos começar, vamos trabalhar. 8 da manhã, bora correr que a vida tá chamando. Entendeu? Aeróbio em jejum? A gente volta a falar disso de novo, tá? Com certeza. Bom, galera do YouTube, é isso. Hoje foi aeróbio em jejum. Tô deixando os links aqui embaixo, né? Do Interligas, camiseta, bike, o aplicativo, né? Para vocês poderem acessar aí e acompanharem a gente nessa empreitada maravilhosa, né? Vamos que vamos. Beijo pra vocês. A gente se vê.